Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais um treinamento e a gente vai falar como o processo de modernização da sua ordenha pode favorecer aí a sua produtividade, né, os seus resultados, lucratividade e como e quando você deve fazer esse treinamento, não é mesmo, Jairo? É isso aí, Mari. Para quem está chegando agora, já pode seguir o nosso canal aqui do YouTube, ligar o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso canal. Hoje o tema é como modernizar, como a modernização com equipamentos de ordenhadeira impacta na produtividade leiteira, né? Como eu disse, a gente vai abordar aqui é, pontos a serem observados no sistema de ordenha que cabe ali alguma modernização, uma tecnificação, um treinamento, tá? Aqui a gente engloba todo esse processo junto, porque a gente sabe que quando um não está acompanhando a modernização de outro, por exemplo, se você moderniza, implementa ali um sistema de ordenhadeira mecânica e não acompanha com o treinamento do seu colaborador, a gente sabe que o sistema não anda junto, né? Então a gente tem que trabalhar todo o conjunto, todo o processo, modernizando aos poucos, né, gradativamente, mas tudo no mesmo nível de modernização, tá? Já começou com uma dica incrível aí, hein, Mari? Já começou arrebentando. O equipamento tem que andar junto com a mão de obra, né? Senão não adianta. É, Os dois têm que se especializar, né, Mari? isso, exatamente. Então, por que que eu tenho que modernizar o processo de ordenhadeira, né? Em todo o processo de produção de leite, a gente sabe que são muitas as demandas de manejo, né? Desde manejo alimentar, manejo de piquete, manejo sanitário, manejo da ordenha. Tudo isso são coisas que demandam tempo, esforço e dinheiro. Então, a gente precisa de buscar um equilíbrio dessas forças, né? Desse tempo que a gente gasta, desse esforço que a gente tem e do investimento que a gente faz para poder garantir que a gente atinja todo aquele potencial produtivo da operação, tá? Aqui eu não estou falando de produtividade apenas de leite, tá? Da vaca que é capaz de produzir o leite, mas sim da otimização do processo, tá bom? Aqui a gente tem que buscar o equilíbrio de forma que todo o processo seja bem aproveitado, tá? Pode passar. Então, quais são as vantagens aí de aplicar tecnologias no processo de ordenha, né? Primeiro, a gente tem aí a padronização. A gente aumenta a velocidade, né, a agilidade do processo. A gente tem consistência, que também está relacionada ali à padronização, e, consequentemente, a gente tem eficiência do processo. O que que acontece? Quando a gente não tem um sistema bem equilibrado, a gente, além de ter prejuízos econômicos com outras falhas do processo, a gente também gera um certo estresse nesse animal. Quando, por exemplo, a ordenha está muito longa, o animal ele fica estressado de ficar muito tempo ali no curral de espera, e isso faz com que ocorra uma redução ali da produtividade. Às vezes, uma vaca que não precisaria de você aplicar ocitocina, né? Tema da aula passada, mas só exaltando. Às vezes, uma vaca que você não precisaria de aplicar ocitocina, por ela ficar muito tempo ali no curral de espera, acabou ficando estressada. Então, você vai ter que entrar aí com um produto que, querendo ou não, é dinheiro, né? Fora que se você não tiver ocitocina, ela vai estar segurando aquele leite, então você vai deixar de coletar esse leite. E além disso, você ainda pode gerar uma mastite nesse animal. Então, todo o processo ele tem que ser muito bem equilibrado de forma a garantir não só a eficiência do processo com velocidade para o próprio a própria rotina da fazenda, mas também para garantir uma eficiência aí na nesse leite, nessa coleta desse leite dessas vacas, tá bom? Pode passar. Então, qual que é o objetivo desse processo de modernização?
retirar de forma rápida, completa e cuidadosa a maior quantidade de leite do úbero e da vaca, e como resultado, a gente vai ter a redução do tempo para realizar essa ordenha, a redução do tempo de mão de obra, ou seja, essa mão de obra ela pode ser empregada em outras funções na propriedade, como realizar um manejo de piquete, né? Limpar um bebedouro que precisa de ser limpado, limpar um coxo de ração, às vezes fazer uma rotina de pasto, né? De estar retirando ervas daninhas, ou ajustar uma cerca. Redução do estresse do animal, como eu expliquei, o animal que fica menos tempo na sala de ordenha, ele tende a ser menos estressado, é um processo mais ágil, né? Ele gera menos estresse nesse animal. Mais de um animal ordenhado por vez, né? Quando a gente utiliza aí sistemas de ordenhadeira mecânica, tanto balde ao pé, né? Ou às vezes a Canalizada. canalizada. Ô, Mari, É. esse item aí é um coringa, né? Ordenha manual, nem o super-homem consegue fazer duas vacas ao mesmo tempo, né, Mari? A Não não ser tem que você como, tenha né? dois funcionários, né? Mas aí dois funcionários para você ordenhar na mão já é um momento de você estar olhando assim se realmente não está na hora de você investir em uma ordenhadeira, né? Facilidade da operação e manejo, né? Porque querendo ou não, é mais fácil. E melhor desempenho na execução dessa rotina, como eu também já expliquei aí a questão de você estar otimizando toda a rotina da propriedade. Pode passar para o próximo. Então, como eu vou modernizar a minha ordenha? Aqui eu vou trazer alguns pontos, tá? Então, você sair aí de uma ordenha manual e ir para uma ordenha mecânica, tá? Aí aqui a gente trouxe duas opções, né? Num primeiro momento a gente está adquirindo aí uma ordenhadeira balde ao pé, né? Para fazer menos animais, não precisa. Ah, eu não tenho muitos animais na minha propriedade, não faz sentido, então você fazer nesse momento uma ordenha mecanizada, né? Uma canalizada. Mas faz sentido você adquirir uma de balde ao pé, às vezes de um conjunto, de dois conjuntos, né? A gente tem também aí o número de conjuntos que vai variar de acordo aí com a necessidade da propriedade. Pode passar? Ô, Mari, Oi. eu sei que o pessoal já conhece, né? Quem é da lida já conhece, mas eu gostaria de ressaltar aqui, né? Tem todos os tipos, né? A ordenha manual, aqui em cima, essa foto grandona, né? Deitada, o rapaz tirando com a mão. A ordenhadeira balde ao pé é essa que tem esse balde branco do lado, né, Mari? Por isso que fala balde ao Isso, pé, né? E isso, aí pode ser um conjunto desse balde, dois conjuntos, três conjuntos e até quatro conjuntos. Então, assim, por mais que é balde ao pé, o produtor ele consegue ordenhar até quatro vacas ao mesmo tempo com essa máquina, né? E aí sim, as duas fotos de baixo é o exemplo da ordenha canalizada, né? E aí sim, é um projeto maior, canalização fixa, né, na parede e tal. Aí realmente a viabilidade para o produtor tem que ser bem estudada para um sistema desse, né? Mas a ordenhadeira balde ao pé é um sistema muito simples, né, Mário? é. Ela é muito simples. A diferença dela é que você vai precisar de pegar esse leite que está no balde e despejar ele no tanque. Enquanto a canalizada, ela vai direto para o tanque, né? Então tem menos um processo ali Ah, nesse é meio de verdade. campo, né? Essa Então, questão, né? Ela já direciona o leite direto para o tanque, né? exatamente. Então, Verdade. assim, querendo ou não, isso aqui a gente faz por etapas. Como eu disse, a gente vai analisando cada situação, qual que é também a capacidade de investimento do produtor. E tudo isso a gente consegue fazer pequenas modernizações, né, que trazem um pouco mais de agilidade, eficiência aí para o processo, sem fazer grandes investimentos, mas também a gente tem essa opção de fazer um investimento um pouco maior, porque querendo ou não, sim, o processo de canalização de ordenha financeiramente é um investimento um pouco mais alto, mas ainda assim é um investimento. Então, no momento certo, na hora certa, ele vai ser sim
a sua opção, entendeu? Você falou uma palavra certa. É o investimento, não é só um custo, né? Não é só um gasto, né, Omar? Ah, Há um retorno financeiro aí depois de algum tempo, né, para o produtor. exatamente. Sim. Outro processo de modernização que também vai auxiliar aí no processo de gestão da sua propriedade, dos seus animais, é o controle e precisão que você tem ao adquirir aí um medidor, né? Seja ele eletrônico, seja ele pneumático, né? Ele vai trazer aí agilidade no processo. Como todos aqui, eu tenho certeza que já participaram das aulas do Claudinei da mentoria, sabem que o processo de pesagem dos animais, ele tem que ser uma rotina inserida na sua propriedade, né? Ser feito semanalmente é a recomendação. Então, se você precisa de pesar toda semana todos os animais da sua propriedade, quanto tempo você vai gastar para você encher por animal? Você não pode desprezar o leite que tinha, você não pode simplesmente acrescentar o leite num balde, por exemplo. Então você precisa de retirar esse leite, pegar o leite, o balde, ter tarado ele na balança, né? E aí você pesa esse balde individual, e aí você vai lá e faz a anotação. Aí depois você vai lidar de novo com a vaca para tirar a vaca da ordenhadeira e colocar outra vaca. Então isso demanda um tempo que gera um estresse. E aí é 2 dias para essa vaca estar recuperando aí a sua produtividade por causa do estresse gerado de manejo dentro da sala de ordenha. Aí é, entra a questão de você estar utilizando aí um medidor eletrônico, ele encaixa no mangote das ordenhadeiras mecânicas, tá? Seja na balde ao pé, ela também ele consegue estar inserido ali, ou na canalizada, a gente consegue estar fazendo essa medição dessa produção de leite com mais facilidade, né? Claro, precisa aí de manutenção, né? Todo o processo, né? Desde a ordenhadeira mecânica, balde ao pé, canalizada, e também aqui nos medidores, precisam de estarem sempre em manutenção para a gente garantir aí que esses instrumentos estejam precisos, né? A gente tem a questão na ordenhadeira da pressão, de sucção, do pulso, né? Também dessa sucção. É, então, todo o sistema tem que estar fugiu a palavra que eu acabei de falar. Mas, enfim, isso é bem. Com a é, manutenção em dia, né, Manutenção, Mari? com a manutenção, Ajustado, né? isso. Com a manutenção ajustada, obrigada. Eu falei manutenção agora e tô aqui, né? E Mas tudo bem, tá tudo certo. Outra questão também pode passar? Ô Mari, você falou da manutenção, aqueles detergentes que servem para limpar a ordenhadeira também servem para limpar o medidor de leite, né? Ele também Sim, precisa dessa manutenção com sim, detergente, água quente, tudo certinho, igual é a sim, manutenção da ordenha, né? Toda a sim. canalização por onde o leite passa, todo o equipamento por onde o leite passa precisa da mesma limpeza, e quando você fala de manutenção, eu penso que a limpeza é uma das maiores manutenções desse equipamento, É certo? a principal. Ela é que garante que a manutenção física de um operador vai ser um pouco mais espaçada, entendeu? Se você não tem uma manutenção diária ali de limpeza, de não deixar resíduo nos instrumentos, de até por fora, às vezes você passar um pano, você limpar, né, a área de manejo é sempre importante, porque é isso que garante que a questão dos ajustes eletrônicos, né, que dependem aí de um profissional externo para poder estar fazendo esses ajustes, seja mais espaçada. Quanto mais É, cuidar, menos uma manutenção corretiva precisa ser feita, né? Fica só isso, na preventiva mesmo. exatamente. A outra modernização que a gente tem é sair desses baldes que a gente geralmente tem que vender no mesmo dia ou inserir. Tem gente
que ainda coloca na garrafa PET, coloca dentro do freezer, né, da geladeira. Mas, claro, né, a produção é pequena, mas uma opção também é você sair desses sistemas de balde e ir para um tanque de resfriamento. O tanque de resfriamento, ele garante a segurança, né, e o armazenamento desse leite, né, segurança alimentar. Ele impede aí a proliferação de bactérias até a busca desse leite pelo laticínio. E ele, quando a gente tem aí a opção do balde ao pé, a gente tem que estar transferindo esse leite para o tanque, mas a canalizada é outra, geralmente funciona já com o tanque, porque ela dispensa o leite diretamente, imediatamente no tanque de armazenamento. Pode passar, Jairo. Jairo, seu áudio está fechado. Esse tanque de resfriamento, ele tem, imagino que pelo menos umas três funções, né? Que você fala de resfriar, você guarda ele porque ele sela, né, a tampa, mas ele Uhum. tem esse motorzinho em cima que é tipo um misturador, né, Mari? Para não deixar o leite ficar parado, é isso? É porque o leite, ele é heterogêneo, né? Ele tem partícula sólida e partícula que não é sólida. Se você deixar o leite parado um pouquinho, ele separa, né? Então, Ah, a parte líquida fica para cima, a parte sólida vai descendo e geralmente decantando precisa de um embaixo. reagente, né, para acontecer isso com mais facilidade. Mas aí esse sistema tem ajuda. E também ele evita o congelamento, né? Ah, legal, Tem congelamento também, importante. que às vezes Interessante, Mari. resfria e aí ele começa a congelar nas beiradas, aí ajuda. É, eu não sabia exatamente a função dessa hélice. E aí, quando eu sei que está na hora de trocar meus equipamentos, a gente avalia esses quatro índices principalmente, né? Que é quantas vacas eu consigo ordenhar por hora, quantos lotes são ordenhados por hora, qual é o tempo, né, de fluxo, o tempo de ordenha e fluxo médio de leite, e qual é a eficiência aí do meu ordenhador. É, a gente observa esses índices para a gente ter alguns parâmetros para poder dizer se está na hora da gente trocar, investir e, além do mais, em que investir, tá? Não é só trocar, tá na hora de eu modernizar, mas aonde eu preciso de modernizar primeiro? Qual que é a minha principal demanda nesse momento? Eu preciso Tá na hora de eu investir em mais um conjunto? Tá na hora de eu ir para uma canalizada? Tá na hora de eu investir no medidor? Porque tá me atrasando quando eu tô fazendo o processo de pesagem? Ah, tá na hora de eu investir no meu colaborador, que o meu colaborador, ele não tá conseguindo acompanhar aqui o processo de modernização, eu preciso de dar treinamento para ele. Então, esses índices a gente usa de parâmetro para a gente estar olhando. Eu não quis trazer a conta aqui para vocês, porque é uma continha bem dificinho assim de estar explicando. Mas se você tiver interesse, pode estar me procurando, tá? Aqui embaixo, pro pessoal do YouTube, aqui embaixo está meu número. Então, pode estar entrando em contato. E para o pessoal daqui, vocês podem buscar o suporte, enfim, e tá me procurando para a gente estar fazendo essa avaliação juntos, tá? É, pode passar para o próximo slide, que aí eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor essa questão. Então, assim, quando o processo de ordem atual não consegue atender essa demanda que eu tenho de forma eficaz, a gente entra aí com a modernização. Por exemplo, se o animal fica muito tempo nessa sala de ordenha, ele vai ter a questão do estresse. Então, está na hora de eu modernizar. Se o tempo total de ordenha está muito alto, o meu intervalo de uma ordenha para outra ordenha está menor. Para quem já assistiu às aulas todas da mentoria, vai entender que a gente tem um intervalo necessário aí para a gente garantir uma melhor produtividade de leite desses animais. Então, a gente precisa de modernizar para poder deixar que esse espaço de uma ordenha para outra seja o tempo ideal, que a gente fala muito do tempo, quando a gente fala de duas ordenhas, a gente fala do tempo de 11 horas, né, de uma ordenha para outra.
Então, é importante a gente se atentar a esse ponto. Se a quantidade de mão de obra não atende à quantidade de animais em lactação, está no momento de modernizar. Por exemplo, eu tenho um peão para ordenhar 100 vacas, ela vai ser na mão? Não vai. A gente tem que ficar olhando, observando isso justamente para a gente poder saber se está na hora de que está na hora de eu otimizar esse processo, tá? É, E aí, como que eu vou otimizar? Como eu disse, investindo em tecnologia, investindo em treinamentos de mão de obra, investindo em ajustes da própria ordenha e buscando estar melhorar todo esse processo em conjunto. Pode passar para o próximo slide, Jaira? E o que eu devo considerar para eu poder modernizar? Primeiro ponto, o custo de mecanização. Você tem condições financeiras de estar fazendo qual investimento nesse momento? Ah, agora talvez nenhum, mas eu posso me programar, me planejar, já sabendo qual que é o primeiro investimento que eu tenho que fazer, qual que é o primeiro produto que eu tenho que estar adquirindo. Então, eu vou saber o custo dele e vou me planejar, me organizar para poder esse dinheiro que eu vou estar retendo aqui ser investido diretamente naquela otimização. Outro ponto a considerar, o número de animais a serem ordenhados. Se você tem um número pequeno de animais, por exemplo, 5 vacas em lactação, qual que é o sentido de você estar contratando uma, uma ordenha mecanizada? Ah, pode ser que o meu funcionário, né, o meu colaborador, ele, além de fazer a ordenha 2 vezes no dia dessas 5 vacas, ele precise de passar o trato, ele precisa de arrumar a cerca, ele precisa de cuidar do pasto, de fazer manutenção, de, de piquete, ele tem que fazer a limpeza da própria ordenha também, ele vai cuidar dos bezerros, ele tem uma série de demandas. Ah, então eu tenho que comprar pelo menos um conjuntinho de balde ao pé para poder agilizar a ordenha, para ele ter tempo para poder resolver as coisas. Ah, mas esse funcionário meu, ele só vai fazer a ordenha. Ele vai fazer a ordenha, passar o trato das vacas e dos bezerros e vai dar uma verificada nos bezerros. Talvez não tenha sentido você estar investindo numa ordenhadeira, mas é, você está, por exemplo, passando um treinamento para ele, chamando um técnico para passar um treinamento para facilitar o manejo durante a ordenha, seja para pegar a vaca, para amarrar a vaca, que uma coisa mais rápida, né? Um sistema de manejo racional que vai facilitar aí esse manejo já é um tipo de otimização. Então, você está investindo ali na sua mão de obra ou você vai precisar de observar. Se eu tenho um número muito grande de animais para serem ordenhados, eu preciso de considerar de ter pelo menos 2 ordenhadores na minha sala de ordenha. Porque enquanto um pega os animais e coloca lá, tem outro já fazendo pré-dipping, ou se não, eu tenho um para poder trazer os animais para dentro da sala de ordenha, um para fazer pré-dipping e pós-dipping, e o outro para para colocar as teteiras nas vacas, para ficar responsável só pelo processo de extração do leite, aplicar ocitocina quando é necessário, fazer algum manejo ali que precisa na vaca, que eu sei que tem muita gente que aproveita o momento da ordenha para fazer outros tipos de manejo, apesar de eu não recomendar, porque gera um estresse, a vaca identifica com aquele local, então tem que ter pensado, mas às vezes precisa de fazer, né? Então a gente observa todo esse contexto para a gente saber se está na hora de você estar modernizando. E o tempo da ordem em geral, como eu disse, né? A gente tem que garantir ali um intervalo bom dessa ordenha, garantir que esses animais não fiquem tanto tempo assim na sala de ordenha e buscar sempre estar melhorando aí essas questões. E isso vai trazer o quê? Eficiência, né, de produção, melhor, uma lucratividade melhor, né, no sistema como um todo, né, uma otimização da rotina e traz inúmeros benefícios que vão
gerar aí uma lucratividade, uma precisão, né? Um direcionamento também. E também vai ser, se você observar bem esses aspectos, vai ajudar no próprio planejamento da sua propriedade, né? Do que você vai fazer, de como que você vai lidar, de como você vai investir seus recursos, né? Direcionar esses recursos. Enfim, vai auxiliar todo o processo como um todo mesmo, sabe? Não só na questão da ordem em si, mas também nos outros manejos da propriedade. E era isso, pessoal. Foi rápido. Eu pensei que eu ia demorar um pouco mais para poder estar fazendo essa apresentação hoje, mas até que foi rapidinho, né? Eu me empolguei aqui, eu acho. Rapidinho, rapidinho, Mari. Mari, acho que o mais importante é se chegar no limite da propriedade, seja em relação à mão de obra, em relação a animais, em relação a tempo da ordenha, é viável comprar uma ordenhadeira, certo, Mari? É viável. Ah, E a gente inclusive, aqui quando do a Clube gente do foi. Gado, e a gente aqui Tem. do Clube do Gado tem parceria com a Heidel, que é a indústria de ordenhas, para oferecer aí ao mercado a melhor ordenhadeira do mercado, que é a ordenhadeira Heidel, né? Só falar É, com um dos nossos distribuidores, que a gente consegue fazer exatamente esse processo de modernização e automação de um curral com ordenhadeiras, tanto balde ao pé quanto ordenhadeiras canalizadas, certo? certo, é isso aí. E a gente consegue não só tá dando o melhor produto, mas tá dando aquilo que se adequa à sua produção, né? Porque a venda aqui não é simplesmente uma venda, é uma venda consultiva. Então a gente faz aí a gente busca entender o que sua propriedade precisa antes da gente estar fazendo uma indicação pura e simples daquilo que vocês querem, né? Porque às vezes você tá pensando em fazer um investimento muito alto e às vezes não tem necessidade também de você estar fazendo um investimento tão grande assim. Então a gente vai bater naquilo que vocês precisam. Bacana. Mari, quem ficar com alguma dúvida, estiver assistindo a gente pelo YouTube, pode colocar a dúvida aqui nos comentários, certo? Fala, pessoal! Gostaram aí do vídeo? Gostaram desse treinamento? Gostaram aí das dicas da Mari? Gostaram das orientações? De todos os detalhes sobre seu projeto de ordenha? Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou desse treinamento para a gente saber, não é mesmo, Mari? Isso aí, não esquece também de compartilhar com aquele colega seu que você sabe que vai precisar, entendeu? Tchau, tchau. Valeu!